Damos a todos, com a paz de Jesus, desejando a todos um feliz sábado. Estamos aqui para celebrar a adoração a Deus, celebrar a grandeza de Deus. E antes de iniciarmos, nós queremos orar ao nosso Deus pedindo a presença do Espírito Santo conosco, assentados como estamos. Pai querido, na Tua presença estamos te louvando, cantando hinos, glorificando o Teu nome, porque o Senhor merece todo louvor, o Senhor é digno de todo louvor, só o Senhor é digno. Obrigado, Pai querido, pela família que chegou. Derrama o Teu Espírito sobre a família do Marcelo, da Cláudia, da mamãe que chegou, a Ondina. Abençoa todos os familiares, abençoa também, Pai eterno, todos os nossos queridos irmãos aqui em Jacksonville, nossas queridas visitas e amigos. Que o Espírito Santo nos use, que o Espírito Santo abençoe essa igreja, que possamos brilhar por Jesus, que possamos espalhar o Teu amor e as boas novas da salvação em Jesus. Que neste momento o Espírito Santo seja derramado sobre cada um, preenchendo as necessidades de cada um, respondendo os pedidos que cada um tem no coração. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, neste final de semana, o mundo todo está voltado para o final de semana da Páscoa. E hoje nós escolhemos um tema, Deus nos colocou na mente esse tema, e o título da mensagem é Caricatura de Deus. Caricatura de Deus. Vocês sabem que Deus escolheu nos salvar através de algo que a Bíblia chama de a loucura da pregação. Abra sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, e vamos ver aqui o capítulo 1 e o verso 18. Veja o que Deus fala. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Deus escolheu nos salvar pela cruz. Cruz é o símbolo do cristianismo hoje. Nem sempre foi. Cruz no passado foi símbolo de banditismo, símbolo de criminalidade, símbolo de vergonha. Somente as pessoas que não prestavam morriam na cruz. Porém, depois que o Filho de Deus foi morto na cruz, ele mudou o símbolo, o significado da cruz. Porque hoje a cruz é símbolo de perdão, de vida eterna, de libertação, de cura. Tudo que você pensa de bom, hoje está incluso na cruz. Por isso que a Bíblia diz aqui, Paulo falando, verso 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A cruz é o poder de Deus que nos salva. Abrigados na cruz de nosso Senhor, à sombra da cruz de Jesus. E aqui lemos também no capítulo 2, verso 2. Capítulo 2, verso 2, da primeira carta aos Coríntios. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Em outras palavras, Paulo disse, eu não quero falar de outra coisa, eu não quero pensar em outra coisa, eu não quero tocar, não quero ter outro tema, a não ser Cristo crucificado. A vida de Paulo girava em torno de Cristo crucificado, Cristo ressurreto, Cristo assunto ao céu, Cristo prestes a voltar. Estes eram os assuntos da vida de Paulo. E que bom se estes forem os assuntos, os temas para as nossas meditações. Cristo crucificado, Cristo ressurreto, Cristo assunto ao céu, Cristo prestes a voltar. A cruz hoje é símbolo de vitória. E queridos, em Gálatas capítulo 6, veja o verso lindo que Paulo escreveu aos Gálatas capítulo 6, o verso 14. Esse texto é um texto de ouro. Um texto de ouro. Gálatas capítulo 6, verso 14 diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
Paulo dizendo então, eu só me glorio na cruz de Jesus. Motivo para glorificação. Em vez de chorarmos aos pés da cruz, nós nos regozijamos ao pé da cruz. Porque Cristo não está morto, Ele está vivo. Ele não está mais na cruz, Ele está no céu, vivo, plenamente vivo. E porque Ele está vivo, nós também viveremos. O budismo, simbolizado pela flor de lótus, não tem cruz, mas também não tem Salvador. O judaísmo moderno, simbolizado pela estrela de Davi, estrela de 6 pontas, não tem cruz, porque eles rejeitaram a cruz de Jesus, o judaísmo moderno, mas também não tem esperança. O judaísmo moderno se tornou uma religião sem esperança, sem objetivo, sem rumo. O Islã, maometanismo, cujo símbolo é o crescente ou a meia-lua, não tem cruz, mas também não tem Salvador. Cada um tem que salvar a si mesmo. Por isso existem homens-bombas, porque eles acreditam que, se explodindo, eles estão alcançando salvação. É salvação por si mesmo, não tem um Salvador. O marxismo, comunismo, cujo símbolo é o martelo e a foice, adotados em 1917 pelo governo soviético, rejeita a cruz, mas também não oferece Salvador. O hinduísmo, cujo símbolo é o Sri Yantra, prega o aperfeiçoamento através de várias reencarnações, rejeita a cruz, mas também não tem Salvador. Só o cristianismo, meu querido irmão, só o cristianismo tem cruz e tem Salvador. Só o cristianismo prega sobre um Deus que ama e um Deus que sofre por você e com você. O cristianismo é a única religião do mundo que tem cruz, tem Salvador, um Salvador que se deixou crucificar. Ele não era obrigado, não foi obrigado a morrer na cruz, ele se deixou crucificar. Ele podia muito bem ter se levantado, ele podia muito bem ter descido da cruz. Tanto é que Satanás o tentou. A última cartada de Satanás para ver se fazia Jesus desistir da cruz, a última cartada foi quando Satanás usou palavras, colocou palavras nas bocas daqueles que estavam ali ao redor da cruz, e o soldado e outros disseram: se tu és o Filho de Deus, desce daí. A vontade de Satanás era que Jesus descesse da cruz, para que não existisse Salvador para o mundo caído. Mas, queridos, existe a cruz e existe um Salvador que não desceu da cruz. Ele deu a vida por você. Queridos, é importante destacar que Jesus é o único fundador de religião que está vivo. Todos os outros que fundaram religiões estão mortos. Mais ainda, não só estão mortos, como estão nos túmulos. Jesus é o único fundador de religião que está vivo, porque deixou o túmulo aberto, a sepultura vazia. Ressuscitou dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O cristianismo é a religião da sepultura vazia. É a religião do sepulcro aberto. Por quê? O cristianismo não termina em morte. O cristianismo termina em alegria, em regozijo, em ressurreição. Eu vivo e vós vivereis também. Queridos, a religião de Jesus revela que ela é a única do mundo que fala de um Deus que ama e que sofre. Você já pensou na ideia de um Deus sofredor? Porque há pessoas que pensam que Deus não é sofredor. Muitas pessoas têm a ideia de um Deus que não está nem aí. Você está se ralando, você está se machucando, você está passando fome, você está desempregado, você está doente, você quebrou o seu carro, você está perdendo o emprego, não tem dinheiro e Deus não está nem aí. Essa é a ideia que Satanás pintou de Deus. Nós chamamos isso de caricatura de Deus. Um Deus ausente, um Deus impassível, um Deus distante, que não está nem aí. Esse é o Deus do deísmo.
Deísmo é um conceito teológico que mostra esse Deus que abandonou a sua criação. Não, queridos, o nosso Deus não é o Deus do deísmo. É o Deus que ama e é o Deus que sofre com você. Quando você está sofrendo, Ele está sofrendo também. É um Deus sofredor. Deus se dá a conhecer através da cruz. Sem a cruz, o máximo que os homens e mulheres podem ver de Deus é uma caricatura de Deus. Muitos odeiam Deus porque não o conhecem. Só conhecem aquele quadro pintado e desenhado por Satanás, a caricatura de Deus. E é muito feia essa caricatura. É uma distorção do caráter de Deus. Satanás tem se esforçado para desenhar essa distorção do caráter de Deus, como se ele fosse incapaz de sentir dores, incapaz de chorar, como se choram. A caricatura de Deus desenhada por Satanás mostra um Deus que está talvez descansando até mesmo numa cadeira de balanço celestial, enquanto milhões de pessoas estão morrendo de fome. E ele está lá tranquilo. Queridos, isso não é verdade. Isso não está na Bíblia. É essa caricatura de Deus que revolta as pessoas. Eu tenho visto pessoas revoltadas contra Deus. Eu tenho encontrado poucos ateus. Vocês sabiam que existem mais pessoas revoltadas contra Deus do que ateus? Porque há uma diferença. Há uma diferença. A pessoa diz: eu não acredito na existência de Deus. Há pessoas que odeiam Deus. Ou seja, quem odeia Deus é porque ele crê em Deus. Só que ele está tendo uma distorção do caráter de Deus. Ele está enxergando uma caricatura de Deus, que é satânica, não é real. Foi isso que revoltou o filósofo francês Voltaire. Vocês já ouviram falar em Voltaire, filósofo francês? Ele, quando houve aquele terremoto de Lisboa no ano de 1755, dia 1º de novembro de 1755, era o feriado, dia de Todos os Santos, as igrejas estavam lotadas. Na cidade de Lisboa existiam 30 igrejas que foram destruídas pelo terremoto de Lisboa em 1755. 15 mil pessoas morreram na hora e as outras 15 mil estavam morrendo. E Voltaire ficou revoltado contra Deus. O primeiro protesto público de Voltaire contra Deus foi o poema que ele escreveu, e o título do poema é O Desastre de Lisboa, atribuindo a Deus a responsabilidade pelas mortes que ocorreram no terremoto de Lisboa. Depois ele fez um outro protesto, escreveu outro protesto, também ligado ao terremoto de Lisboa. Queridos, por que Voltaire era um homem revoltado contra Deus? Porque ele só via a caricatura de Deus, responsabilizando Deus pelo terremoto. Será que foi Deus que produziu o terremoto? Será que é Deus que produz os tsunamis? Será que é Deus que faz com que as águas do oceano invadam e destruam milhares e milhares de pessoas? Será que é Deus o autor das pragas, das tragédias, das epidemias, das pandemias? Não. O autor de toda a desgraça humana é Satanás. Mas ele culpa Deus. E ele provoca revolta no coração das pessoas. Quando eu vejo filhos de pastores que dizem: o filho do pastor fulano e tal, hoje ele é um ateu. Não, ele não é um ateu. Ele é um revoltado contra Deus. É diferente. Revoltado. Queridos, na caricatura que Satanás pinta de Deus, Deus é simplesmente espectador, quase que tendo prazer no sofrimento do mundo, quase que desfrutando alegria em se manter isolado. Satanás quer que as pessoas vejam Deus como um sadista cósmico que se deleita em nos ver sofrer. É assim que Satanás quer. Uma vez conversei com uma senhora, ela disse: eu sou revoltada com Deus. Há 7 anos eu não converso com Ele. Eu disse: por quê?
porque eu tinha um filho só. Ele levou. E eu fiquei revoltada com ele. Queridos, será que a morte, a responsabilidade da morte, da desgraça, dos desastres, das tragédias, será que nós podemos jogar tudo isso em cima de Deus? Não existe o bem e o mal? Não existe Jesus e Satanás? Não existe esta guerra entre o bem e o mal? A Bíblia diz que Deus é amor. Se Deus é amor, Ele também é dor. Porque quem ama, sente dor. Quem não sente dor é porque não ama. Vocês ouviram a história da minha esposa aqui com relação à netinha, Laura? Imagine como ela orou e orou e orou, com lágrimas, clamando a Deus. Ela não estava sentindo dor nenhuma, porque quem estava sentindo era a netinha. Mas a dor que a netinha estava sentindo, o quê? Ela também sente junto. A dor que um filho sente, você também sente. Queridos, por quê? Porque você ama. Quem ama, sofre. O Deus da Bíblia não é um ser impassível, irmãos. A paixão de Cristo, a paixão de Cristo, a cruz de Cristo, Ele desfaz e despedaça a caricatura de Deus pintada por Satanás. Quando você olha para a cruz, se destrói a caricatura de Deus. Porque na cruz você vê um Deus interessado em você. Um Deus presente, um Deus que não estava no céu, estava na terra, estava ali na cruz. E não era só o Filho que estava na cruz. Junto da cruz, em meio àquelas trevas, a Bíblia diz que as trevas cobriram a terra do meio-dia até as 3 da tarde. Às 3 da tarde Jesus morreu. Mas do meio-dia até as 3, a terra esteve envolta em trevas. E aquelas trevas ocultavam a presença do Pai junto da cruz, sofrendo com o Filho. Não era o Filho morrendo para aplacar a ira do Pai. Não, era o Filho morrendo e o Pai sofrendo para reconciliar o mundo consigo, para reconquistar o mundo, pagando o preço pelo resgate da família pecadora. Isso é amor. O Deus da Bíblia não é impassível, não é incapaz de sofrer. O Deus da Bíblia não é vazio de emoção. Ele não é vazio de emoção. Ele chora. A Bíblia diz que Jesus chorou. Antes do dilúvio, Deus olhou para a terra e viu que a terra estava corrompida. Os homens estavam maus. E Deus se comoveu. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Gênesis capítulo 6, verso 6. Pesou-lhe em seu coração. O que é esta frase? Pesou-lhe em seu coração. Ele ficou triste. Ele sofreu em ver a situação da humanidade antes do dilúvio. Uma vida pecaminosa. A Bíblia diz também em Juízes capítulo 10, verso 16, que Deus se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Quando Deus viu Israel sofrendo no Egito, como escravos, eles não estavam sofrendo sozinhos, Deus estava sofrendo com eles. Jeremias 31, verso 3 diz: com amor eterno te amei, com benignidade eu te atraí. Amor, Deus tem sentimentos, Deus tem emoções, Deus chora, Deus se alegra com você. Isaías 49, verso 15 diz: pode uma mãe se esquecer do seu filho a quem tanto ama? Mas mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti, porque nas palmas das minhas mãos eu te tenho gravado. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que está na minha Bíblia, na sua Bíblia. Esse não é o Deus do deísmo. Esse é o Deus da cruz. Queridos, Jesus chorou. A maior revelação de Deus foi através do Filho, Jesus. Foi a maior revelação, a revelação final. Mostra Jesus com seus sentimentos, sofrendo com os que sofriam. Jesus chorou por um amigo diante do túmulo de Lázaro. João 11, 35. E quando Jesus chorou, diziam: vejam como ele amava Lázaro. Não, Jesus não amava só Lázaro. Jesus ama você. Quando você chora, ele chora. Quando você
se explode em alegria, em regozijo, ele também fica feliz? Jesus é um Deus, mas tem um corpo humano e tem sentimentos humanos. Eu me sinto muito confortável em falar com Jesus, porque eu sei que não estou falando com um ET, não estou falando com um extraterrestre, eu estou falando com um membro da minha família, carne da minha carne, sangue do meu sangue. Ele se tornou um de nós, ele é Emmanuel. Emmanuel quer dizer um de nós. E ele é vivo. E ele é eterno. E ele me dá vida, e ele me dá perdão. Queridos, Jesus chorou por Jerusalém. A Bíblia diz em Lucas capítulo 13, verso 34 a 35, diz que quando Jesus estava se aproximando da cidade de Jerusalém, ele olhou lá de cima do monte para Jerusalém e chorou, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu te ajuntar como a galinha junta os seus pintainhos, mas não quisestes. Se Jesus chorou por um amigo, Jesus chorou por uma cidade, Jesus chora por você. Ele se compadece. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, verso 15, diz que Jesus é alguém se compadecer. O que é compadecer? É sentir compaixão, é chorar com a pessoa que está chorando, é sentir a dor daquele que está sentindo dor. E ele pode fazer isso, porque ele é humano. Ele viveu aqui 33 anos. Ele entende os pobres, porque ele nasceu pobre, viveu pobre e morreu pobre. Ele entende o que é ser pobre, o que é depender, o que é ter somente o que vou comer hoje, não tenho para amanhã. Ele vivia na dependência do Pai. Aqui diz em Hebreus capítulo 4, verso 15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Portanto, diz aqui que ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Qual é a sua fraqueza? Qual é o seu vício? Qual é o seu defeito? Aquilo que você não consegue vencer. Aquilo que você cai e cai de novo, confessa o pecado e cai de novo. É uma fraqueza, Senhor. Eu sou fraco nisso aqui. Ele diz, ele se compadece das nossas fraquezas. Permaneça com ele, confessando, pedindo perdão. Que significado poderia haver num amor que não custa nada ao que ama? Vou repetir para você pensar bem nessa pergunta. Que significado existe num amor que não custa nada ao que ama? Quanto vale esse amor? Nada. Um amor que não custa nada ao que ama, não vale nada. Porque amor é se dar. Amor é sacrificar-se a favor de alguém a quem nós amamos. Enoque só começou a entender bem o amor de Deus depois que ele se tornou pai. Você só entende bem o amor de Deus quando você se torna mãe ou pai. Quando você tem filhos. Abre-se uma nova dimensão de amor que você não conhecia antes. Porque você deixa de comer, deixa de se vestir, deixa de comprar roupas para você, deixa de dormir. Mas por quê? Por causa daquela criaturazinha chamada filho, filha. Deus nos dá filhos para nós entendermos o amor divino. Queridos, fosse Deus incapaz de sofrer, então seria incapaz também de amar. Vou repetir. Se fosse Deus incapaz de sofrer, seria então incapaz também de amar. Foi isso que o mártir Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano, que se opunha a Hitler durante o nazismo de Hitler, ele tinha uns opositores e este pastor luterano era um deles, e por isso ele foi preso. Bonhoeffer, quando foi preso em 1945, ele
ele foi executado, foi enforcado no dia 3 de abril de 1945, ou seja, preso em 43 e executado em 45. 9 meses antes da execução dele, no cárcere, ele escreveu o seguinte: somente o Deus sofredor pode ajudar. 9 meses antes dele ser executado, ele escreveu isso. Somente o Deus sofredor pode ajudar. O Deus sofredor pode te ajudar, meu irmão. Amém. Pode, porque quando você chora, Ele sabe o que é lágrima. Ele sabe. Quando você perde um ente querido, Ele sabe o que é perder um ente querido. A dor física, Ele sabe o que é sentir dor física, porque Ele também sentiu os pregos, os cravos nas mãos, a coroa de espinho. Somente o Deus sofredor pode ajudar. Um pastor japonês, luterano, Kazu Kitamori, ele escreveu um livro com o título de Teologia da Dor de Deus. Teologia da Dor de Deus, em 1945. Ele escreveu esse livro logo após a bomba atômica ter destruído as cidades de Hiroshima e Nagasaki. E neste livro ele escreveu: o coração do Evangelho me foi revelado como a dor de Deus. O coração do Evangelho é a dor de Deus em ver os seus filhos sofrendo. O Evangelho nos conta a história de um Deus sofredor. Um autor, Rolf Italiander, imaginou um homem pobre lá do Rio de Janeiro, que vivia naquelas favelas do Rio de Janeiro. Ele imaginou este homem subindo o monte do Corcovado, lá para ver o Cristo Redentor. É um monte de 704 metros de altura. E ele imaginou e escreveu a prece deste favelado lá aos pés do Cristo Redentor. E ele escreveu a seguinte oração, como sendo o favelado fazendo para Cristo: subi a ti, ó Cristo, dos alojamentos imundos e confinados lá de baixo, para colocar na tua presença, com o maior respeito, estas considerações. Milhões de pessoas como eu nas favelas desta esplêndida cidade. E tu, ó Cristo, permaneces aqui no Corcovado cercado pela glória divina? Desce lá para as favelas. Vem comigo para as favelas e mora lá embaixo conosco. Não fiques longe de nós. Vive entre nós e renova nossa fé em ti e no Pai. O que você acha que Cristo responderia para uma oração como essa de um favelado? O que Jesus falaria? Eu realmente desci. Eu vivi entre vocês e eu ainda vivo entre vocês. Porque esse é o meu nome, Emanuel, Deus conosco. Eu vivo com vocês. O próprio Deus Pai estava junto da cruz de Jesus, oculto pelas trevas que cobriram a terra, chorando com o Filho. Colossenses capítulo 1, verso 20, irmãos. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1 e o verso 20. Veja a beleza desse texto da Bíblia. São textos lindos que falam do amor de Deus, do Deus sofredor. Colossenses capítulo 1 e o verso 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, o sangue derramado na cruz trouxe o quê? Paz. Paz de consciência, paz mental, cura para as nossas emoções. É isso que o sangue da cruz de Jesus faz. Ele nos traz paz. Você quer paz? É só junto à cruz de Cristo, através do sangue da cruz. É o que está escrito aqui, verso 20, estou lendo, capítulo 1 de Colossenses. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então a cruz trouxe reconciliação entre Deus e o pecador. Existe uma boa evidência bíblica de que o Deus, o Pai, não apenas sofreu em Cristo, mas que também Ele, em Cristo, ainda sofre com você. Está escrito em Isaías 63, verso 9:
em toda angústia deles, eu também fui angustiado. Esse é um verso que às vezes nós passamos por cima, não prestamos atenção. Leia e marque esse verso na sua Bíblia. Isaías 63. Abra sua Bíblia lá. Isaías 63 e o verso 9. Às vezes nós não prestamos atenção no que estamos lendo. Aqui diz, Isaías capítulo 63 e o verso 9. Em toda angústia deles, foi ele o quê? Angustiado. É você se angustiando e Deus sorrindo? É você sofrendo e Deus disse, não, fica, sofre, é bom, você quis, aí, agora colha. Você plantou, agora colha. Não! É assim que você faz com um filho seu? Não. Pai e mãe de verdade sofrem. Mesmo quando o filho é bandido, irmãos. Vocês acham que mães de bandidos, elas não sofrem? O filho não presta, o filho é bandido, o filho é traficante, mas aquela mãe continua o quê? Ele não desiste do filho, irmãos. Pai e mãe não desistem dos filhos. Sejam bons, sejam maus, são meus filhos. Nós lutamos com unhas e dentes para salvar os nossos filhos. Deus não desiste de você porque você é filho. E porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. Jesus, quando você se angustia, Ele se angustia com você. A cruz de Cristo despedaça e quebra e destrói a caricatura de Deus pintada por Satanás. Não perguntou Jesus para Saulo de Tarso? Qual foi a pergunta de Jesus para Saulo de Tarso? Na estrada de Damasco? Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, verso 4. Por que Jesus disse, por que me persegues? Jesus estava no céu? Aqui está. Jesus é solidário com o que sofre. Jesus era solidário com aquelas famílias que estavam sendo arrastadas de dentro das suas casas por Saulo. Saulo arrastava famílias, levava-os para a praça, matava. Saulo era um assassino e ele estava fazendo isso pensando fazer um favor para Deus. Mas Jesus está dizendo, tudo o que você está fazendo para estas pessoas está fazendo para mim. Por que me persegue, Saulo? Foi aí que Saulo entendeu que o Deus da cruz se interessa por aqueles que amam esse Deus da cruz e dão a vida pelo Deus da cruz. Existe uma unidade, uma união tão grande entre o Deus da cruz, Jesus Cristo, e você, que nada separa. Aquilo que fazem para você, estão fazendo para Jesus. Eu fico feliz, porque Jesus, ele se ligou a mim e a você por laços inseparáveis, eternos. Jamais se romperão os laços que unem você e Jesus. E aqui diz, Jesus disse em Mateus 25, 40, Mateus 25, 40, Jesus disse, quando fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Quando você estende a mão para alimentar o faminto, para vestir o nu, ou para visitar o órfão, ou para visitar o preso, vocês estão fazendo para Jesus. Ele se identifica com os que sofrem. Por isso é Emmanuel, Deus conosco. Jesus e o Pai sofrem com cada um dos nossos sofrimentos, se comove com as nossas lágrimas. Friedrich Nietzsche não era um ateu, ele era um revoltado contra Deus, ele era filho de um pastor. A mãe dele também era filha de pastor, esposa de pastor. E Nietzsche se tornou um revoltado contra Deus. Talvez, queridos, a pessoa mais revoltada contra Deus que já surgiu no planeta Terra e que deixou isso por escrito, porque muitos não deixaram por escrito, mas Nietzsche deixou por escrito. Talvez seja Nietzsche, aquele que escreveu as coisas mais desprezíveis com relação a Jesus. Nietzsche
falava que ridicularizou o Deus da cruz por ser um Deus fraco. Se não fosse fraco, não estaria morrendo na cruz. Veja, começa por aí. Ele condenava as lágrimas, condenava o amor para o necessitado, condenava o estender da mão para o que estava caído. Não, para Nietzsche, quem está caído tem que ficar caído. Se tiver que morrer, que morra. Prevalecem os fortes. Ele era assim com Darwin, Charles Darwin. Ele amava a teoria do evolucionismo de Charles Darwin, que pregava a seleção natural. Prevalece quem é? O melhor. E queremos uma raça pura, super-homem. Adolf Hitler, ele aceitou estas ideias de Nietzsche, e Nietzsche aceitou essas ideias de Charles Darwin. São todas satânicas. E eles condenavam o cristianismo porque o cristianismo é a religião de quem? Do pobre, do fraco. Jesus curava o enfermo. Jesus alimentava o faminto. Romanos capítulo 8, verso 32, irmãos. Romanos capítulo 8 e o verso 32. Ninguém é mais digno de confiança. Leia comigo lá. Romanos 8, 32. Ninguém é mais digno de confiança do que o Deus da cruz. A cruz nos assegura que não há possibilidade de erro da justiça e não há possibilidade da derrota do amor. Porque em Romanos 8, 32 nós lemos: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Vocês entenderam este verso? Aquele que não poupou nem ao seu próprio filho para nos salvar, como não nos dará tudo o que precisamos? Você não consegue pensar em alguma coisa que você precise e que Deus não vai dar. Porque o máximo Ele já deu. Se Ele deu o máximo, todas as outras coisas são menores. São mais fáceis. Para Deus é muito mais fácil dar saúde, dar dinheiro, dar emprego, dar um casamento, dar isso, dar... Porque o pior Ele fez foi deu o seu próprio filho. Se Ele fez isso, como é que eu posso duvidar que Deus fará menos? Queridos, a cruz é a prova irrefutável de que Deus não reterá nada de nós, daquilo que precisamos. Um dos aspectos mais tristes do islamismo é rejeitar a cruz de Jesus, declarando ser inapropriado que um grande profeta de Deus tivesse morrido humilhantemente na cruz. Isso é teoria do islamismo. Não está certa. Porque Jesus não é um grande profeta de Deus. Tem diferença entre um profeta de Deus e o Messias. Jesus é Deus. Aleluia. Jesus é Deus. Jesus é o Messias. Ele não é um grande profeta de Deus. E por que ele morreu na cruz? Porque ele nasceu para morrer, irmãos. Jesus nasceu para morrer. Quando foi consagrado a Deus, no dia da dedicação de Jesus no templo, lembra-se que chegou Simeão, chegou Ana, e lembra-se da profecia, dizia que este vai morrer, e ele vai salvar milhares de pessoas, mas a espada traspassará a sua alma. Queridos, ele nasceu para morrer, mas ele não nasceu para ficar morto. Não era nascer, morrer e ficar morto. Ele ressuscitou, o túmulo está aberto, a sepultura está vazia, ele vive. E porque ele vive, nós viveremos. Porque ele é o único fundador de religião que ressuscitou da morte. Não existe outro. Não existe uma segunda história. Ah, eu conheci um outro. Não, não existe outro. É só Jesus. Mahatma Gandhi, ele era um jovem advogado vivendo ali na África do Sul. E Mahatma Gandhi, fundador da Índia moderna, enquanto ele estava vivendo na África do Sul como advogado, ele foi atraído pela religião de Jesus. Você vai encontrar vários escritos de Mahatma Gandhi falando bem de Jesus. Palavras bonitas. Por que um homem desse que foi atraído por Jesus e escreveu coisas bonitas de Jesus, por que ele não aceitou a Jesus como Salvador? Vejam o que ele falou, Mahatma Gandhi. Em 1894, Gandhi escreveu: eu poderia aceitar Jesus como mártir, uma incorporação do sacrifício,
um mestre divino, mas não como o homem mais perfeito que jamais existiu. A morte de Cristo na cruz foi um grande exemplo para o mundo, mas que esta morte contivesse algo precioso como uma virtude misteriosa ou miraculosa, meu coração não pode aceitar. Em outras palavras, ele rejeitou a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele nunca se tornou um cristão. Queridos, Jesus Cristo, ele vive e reina para sempre. Dr. Himmer, um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, enquanto realizava negócios ali no Oriente Médio, teve a ocasião de conversar com um oficial do governo, um egípcio, maometano. E então o Dr. Himmer, à medida que foi conversando com aquele oficial egípcio, a conversa foi em direção à religião. O Dr. Himmer falou: nós, cristãos, cremos que Deus deu ao homem 3 revelações de si mesmo. E o oficial maometano disse: nós também cremos que Deus deu ao ser humano 3 revelações de si mesmo. Dr. Himmer disse: cremos que Deus se revelou através das obras da criação, na natureza. E o oficial maometano falou: nós também cremos que Deus se revelou através das obras da criação. Cremos que Deus se revelou, disse o Dr. Himmer, através de um livro. E este livro é a Bíblia. E o oficial maometano disse: nós também cremos que Deus se revelou através de um livro. Esse livro é o Alcorão. Dr. Himmer disse: nós cremos que Deus se revelou através de um homem chamado Jesus. E o oficial maometano disse: nós cremos que Deus se revelou aos homens através de um homem, Maomé. Dr. Himmer disse: nós cremos que Jesus morreu para salvar o seu povo. E o oficial maometano disse: nós cremos que Maomé morreu também pelo seu povo. Dr. Himmer disse: nós queremos que Jesus ressuscitou da morte, deixou o túmulo aberto, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. E subiu ao céu, assumiu ao céu, foi assunto ao céu, e voltará. E o oficial maometano ficou em silêncio e disse: nós não temos nenhuma notícia do nosso profeta depois que ele morreu. Parou aí, irmãos. Parou aí. Só existe um que morreu e que ressuscitou e que subiu ao céu e disse: eu vou voltar. E ele vai voltar mesmo. Mais de 300 vezes no Novo Testamento, somente, mais de 300 vezes tem a promessa de que Jesus voltará. E ele, ao voltar, voltará para buscar você, que ama o Jesus Cristo crucificado, o Jesus Cristo ressurreto, o Jesus Cristo assunto ao céu, o Jesus Cristo prestes a voltar. Diante da pergunta: por que Jesus morreu na cruz? Octavius Winslow resumiu a resposta desta forma. Veja como é que ele respondeu a pergunta: por que Jesus morreu na cruz? Ele disse: não foi porque Judas o traiu por dinheiro, não foi porque Pilatos o entregou para ser morto por medo de perder a posição dele, não foram os judeus por inveja, mas Jesus morreu na cruz porque o Pai o deu para morrer por amor a nós. Por que Jesus morreu na cruz? Porque o Pai o deu porque nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Jesus é o seu Salvador, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo. Agarre este Salvador, esse Deus vivo, que voltará para buscar você. Amém? Quantos aceitam Jesus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Isso é graça, isso é amor. É um amor imerecido, chama-se graça eterna. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você. Aleluia! Louvado seja Deus.